Renunciar não é simplesmente abrir mão de algo, é também um ato de profundo amadurecimento. Toda escolha carrega uma renúncia. Nesse vídeo vamos falar sobre 5 aspectos da renúncia e também do amadurecimento. Então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo Del Colle e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Você que está retornando, a gente está chamando de Argonautas da Psique, né? Vamos ver se esse nome pega, porque eu também estou chamando de Sunshines. Então vocês são meus Sunshines, meus Argonautas da Psique. Quem está chegando agora, você também pode ter esse título. Basta você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre psicologia analítica, porque aqui a gente fala sobre arte, cultura e comportamento. Aqui a gente fala também sobre autoconhecimento. E se você quiser fortalecer o canal, dar essa ajuda, dá um like no vídeo, porque isso me ajuda tanto a produzir mais conteúdo para vocês. Deixa seu like, por favor. Isso também faz com que o vídeo seja entregue para mais pessoas. E eu vou te dizer por quê. Esse tema de hoje, eu creio que ele faz parte do que a gente chama de sincronicidade. Mas eu já vou explicar sobre isso, mas eu quero me apresentar. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Por isso que também é conhecida como psicologia junguiana. O Jung, ele tem um conceito chamado sincronicidade, que são eventos que acontecem temporalmente, né, próximos no tempo e que possuem uma relação de significado para a pessoa que vivencia a sincronicidade. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre sincronicidade e a temática da renúncia, ela apareceu na minha vida pessoal essa semana que passou e também em alguns atendimentos no consultório, né? E por isso que eu considero que ela seja uma sincronicidade. E por isso que esse tema furou a fila. A gente tem aí alguns vídeos que estão por vir, que estão na fila para gravar, mas esse tema, como eu considero que é uma sincronicidade, eu estou furando a fila e trazendo aqui para vocês com exclusividade. Seguinte, quando a gente fala de renúncia, a gente está falando sobre amadurecimento. Por quê? Saber escolher. Mas como é que a gente sabe escolher? Como é que a gente sabe se a escolha que a gente está fazendo é a escolha certa? Às vezes a gente não tem como saber. A gente às vezes tem que somente viver, deixar o tempo agir e olhar para trás e ver o que deu essa escolha. De certa forma, filosoficamente, poeticamente, todas as escolhas acabam sendo certas, porque trazem ou um objetivo bacana ou pelo menos uma oportunidade de reflexão e amadurecimento. Entretanto, a vida às vezes traz ciclos pra gente, né? E a gente às vezes renuncia a algo que a gente não deveria ter renunciado, ou que a gente poderia não ter renunciado, né? Eu estava pensando nisso no meu próprio processo esses dias que passou, porque a vida me trouxe em 2012 uma situação a qual eu renunciei. Trouxe em 2014 a mesma situação, eu renunciei. Quando foi lá para 2020, a mesma situação. Só que aí eu pisei na bola, fiz uma coisa que não devia ter feito e fui renunciado. Entendeu? Não foi uma história legal, mas às vezes a vida pode surpreender a gente, possibilitando que a gente refaça caminhos. Às vezes isso não é mais possível, a gente também vai ter que lidar com essa perda. Eu acho que uma das coisas mais angustiantes que a gente sente quando a gente se depara com a necessidade de uma renúncia, diante de um dilema, diante de uma escolha difícil, é justamente a perda, né? A gente tem medo da perda, a gente não quer perder, a gente quer sempre ganhar. Então, o primeiro item que eu quero trazer para vocês, e agora eu tô anotando o roteiro, porque assim a gente não se perde mais, porque eu começo falando de um assunto, vou para outro, quem é freguês antigo aqui sabe, né? Quem é argonautinha antigo sabe, né? O item 1 é renunciar não é perder, é escolher. Às vezes, a gente tá num momento que a gente pode escolher, só que às vezes a gente demora tanto para escolher que a gente é escolhido. E aí a gente perde a possibilidade de escolha, a gente fica refém daquela situação. Esse é um ponto. Mas o ponto principal desse item é justamente a gente pensar que renunciar é poder escolher também. Porque a gente está pensando no que a gente está perdendo, mas a gente não está pensando no que a gente está ganhando. Porque, infantilmente, né, quando a gente está tomado aí pelo egoísmo infantil, pelas necessidades infantis, a gente acha que a gente pode tudo.
a gente fica com aquela onipotência infantil achando que a gente pode tudo, que a gente vai conseguir coordenar. O que leva, por exemplo, a grandes líderes achando que podem tudo, são grandes tiranos, grandes crianças tiranas, né? Que acham que podem tudo, que podem dominar o mundo e afins. Mas como eu tô com um roteiro, eu não vou falar sobre isso, porque esse é o momento onde eu falaria sobre essa temática, porque isso está me tomando no contexto da vida pessoal, porque estamos vivendo em 2025 um momento tenso no nosso planeta e acho que vocês sabem de quem eu estou falando. God bless America. Enfim, mas quando a gente fala de escolhas, a gente está falando daquilo que a gente busca de melhor pra gente, ou que a gente pode buscar de melhor pra gente. Isso faz com que a gente se depare com o nosso processo de individuação. Porque quando a gente abre mão de algo, a gente vai vivenciar um luto. E quando a gente vivencia esse luto, a gente entende mais da gente mesmo. É o processo de individuação, que é tornar-se indivíduo, que é conhecer tudo que a gente é capaz de, todas as nossas potências, né? Mas também quando a gente faz escolhas, a gente vai fazer escolhas pelo significado. E significado, a gente está falando de autorrealização. Então, vê como é profundo a questão da renúncia. Não é se eu escolho chocolate ou pavê para comer de sobremesa, mas sim sobre as questões existenciais. Relacionamento, trabalho, são coisas que afetam a profundidade da nossa psique, da nossa alma. E é disso que eu estou falando, porque quando a gente se depara com a escolha, essa escolha precisa ter significado, senão ela fica vazia de significado. Rodrigo, mas como assim escolher uma pessoa? Sim, as pessoas, quando elas estão vivendo um romance, uma contribui para o processo da outra. Pode contribuir para o processo da outra. Essa que é a beleza. Só que às vezes eu só quero tomar do outro. Às vezes eu não tenho o que oferecer. Na verdade eu tenho, mas eu não enxergo o que eu tenho a oferecer. Então é por isso que às vezes eu não quero abrir mão. E às vezes a gente sabe que uma coisa é muito incrível, mas a gente opta pela outra coisa que a gente acha mais incrível ainda. A gente pode quebrar a cara, mas a gente é livre ainda para fazer escolhas. Que bom, porque se a gente não fica mais livre, se a gente ficar refém do que o outro escolhe, meus amigos, é a treva. Quem já vivenciou isso sabe do que eu tô falando, sabe da angústia que é, sabe como é difícil às vezes a gente tentar reverter algo e não conseguir, né? Então, assim, minha sugestão é a gente pensar que esse medo da perda, ele vai levar a gente a uma paralisação. Então a gente precisa olhar para esse mecanismo, como é que isso funciona com a gente, porque essa paralisação, a princípio, ela tem um princípio de sabedoria, à medida que eu não tomo uma decisão impulsiva, que eu vou refletir mais. Só que se eu também fico polarizado, se eu fico preso nessa paralisação, não dá, a gente precisa colocar a vida em movimento. Enfim, a vida é movimento, a vida é crescimento numa espiral ascendente evolutiva, certo? Mas eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação difícil? Comenta aqui pra mim, se você já passou por uma renúncia difícil, por uma situação onde você teve que fazer uma escolha muito difícil. Conta aqui pra mim nos comentários que eu leio todos os comentários. Número 2, apego à persona. A persona, ela é um papel social, né? Eu aqui estou como psicólogo, é uma persona. Eu, quando estou com a minha mãe, eu estou no papel de filho, na persona de filho. Se eu tô com os meus amigos, eu tô na persona de amigo. E assim vai. Temos todas as personas que a gente precisa para se relacionar com os outros. São máscaras, papéis sociais. Mas não máscaras necessariamente falsas. São papéis sociais, né? Persona vem de máscara. Personare, né? Ou seja, a voz através, né? Persona, né? A voz através. Então, essa máscara que a gente usa, ela tá inserida em alguns contextos, só que às vezes a gente fica muito preso a essa persona. Então a gente fica preso à vaidade, a gente acha que a nossa imagem não pode ser arranhada, então a gente não quer renunciar, a gente fica preso numa situação de status quo, né? A gente fica preso numa situação onde é cômodo estar ali na vaidade porque a gente acaba recebendo um benefício ou outro. E isso eu não estou falando só de poder entrar de graça no lugar, comer de graça, ou usar um privilégio ou outro. Não, estou falando de coisas pequenas também, né? Quando eu sou bem tratado, quando eu recebo um sorriso, quando eu recebo algum benefício, muitas vezes eu estou preso nessa persona. Só que da mesma forma que às vezes eu estou preso nessa persona, quando eu estou renunciando a algo, indo em direção a algo novo, eu posso também construir uma persona. Temos um vídeo aqui no canal sobre construção de persona. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Construir persona vamos lá, até ontem eu era
Vamos pensar. Trabalhava com atendimento ao público num setor do poupa-tempo. Que amanhã eu vou no poupa-tempo, né? Estou fazendo a retificação do meu nome, né? O Rodrigo César é Rodrigo agora Deocoli, né? Acrescentei o sobrenome dos meus avós. Então eu tô trocando toda a documentação. Então amanhã eu vou no poupa-tempo. Então de repente eu sou um atendente de poupa-tempo, me formo na faculdade de psicólogo, de psicologia. Sou psicólogo, tenho CRP. Que psicólogo eu quero ser? Qual abordagem eu vou utilizar? Então a partir daí a gente também começa a construir a nossa persona. Acabei de casar. Que esposa eu quero ser? Que marido eu quero ser? Né? Isso também faz parte, isso não é falsidade, isso é entender que naquele contexto eu também vou ter que trabalhar um novo papel que eu não conhecia ou que eu não exercia. Ou se eu já exerço, eu posso trocar. Eu, Rodrigo, era psicólogo, sempre fui psicólogo, né? Desde que eu me formei, sou psicólogo, aliás, né? Mas sempre trabalhei na área clínica, mas em determinados momentos eu trabalhei com RH e trabalhei em hospital. Ou seja, é psicólogo, mas cada nicho, né? O psicólogo de RH eu trabalhava com treinamento e seleção. O psicólogo de hospital trabalhava atendimento psicológico, mas são atendimentos mais curtos, porque você não tem tempo para fazer uma psicoterapia de longa duração. Então, é um contexto diferente. É o trabalho psicológico, mas tem uma técnica diferente também. Então, ali, inclusive, a roupa é outra, né? Um jalequinho e tudo mais, né? Aqui, muitos psicólogos, por exemplo, não usam tatuagem. Eu sou um psicólogo que usa tatuagem. Então, qual é a persona que eu estou colocando aqui? Porque eu sou junguiano. E as tatuagens, elas representam também a minha história, né? Por isso que eu gosto tanto das minhas tatuagens feitas por Gustavo Sabião e a maioria delas pela Jan Love. São um casal. Sigam eles no Instagram. Jan_Love. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E Gustavo Sabião, do Sabião Tatu. Algumas pessoas falam assim, mas psicólogo pode usar a tatuagem? Pode, se isso não interferir na técnica dele. Na minha técnica, que é a psicologia analítica, não interfere. Então, por isso que eu me sinto confortável de ter o corpo tatuado e tatuagens à mostra também. Isso fala também sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, como eu me posiciono no mundo. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer a primeira tatuagem visível, à mostra, eu tenho uma tatuagem no rosto, tenho uma tatuagem no pescoço, né? Então, assim, quando a gente faz essa escolha, isso vai, obviamente, impactar. Mas eu tô consciente dessa escolha. Eu preferi fazer as minhas tatuagens, que elas são, ó, lindíssimas, gente. Eu amo essa peônia, eu amo essa tatuagem, essa rosa no pescoço. Eu tenho um monte de rosa aqui nesse ombro, que é em homenagem à minha avó. Bom, mas me conta aqui, você já viveu um papel para agradar os outros? Você já ficou vivendo ou sendo de um jeito para agradar os outros? Isso valeu a pena? Provavelmente não. Não dá pra gente dizer sim pro outro e não pra gente em alguns casos, porque a gente acaba abrindo uma dívida muito grande com a gente. Então, às vezes, a gente tem que renunciar a um comportamento tão submisso, renunciar a um comportamento tão passivo, porque o dono da tua vida é você. O protagonista da tua história é você. Mesmo que a gente esteja num casal, a gente tem o parceiro, a parceira ali, né? Não é um coadjuvante, é principal, ou é o galã ou a galoa, como eu digo, que eu não sei. Quem sabe qual que é o feminino de galã? Eu não sei. Escreve aqui nos comentários, por favor, né? Mas é o galã ou a galoa, né? Tá ali, em pé de igualdade. Mas existe um protagonismo mínimo que é a sua própria história. E a gente tem que se apropriar dela. Eu mandei um meme para uma amiga esses dias, hoje na verdade, né? Que era assim, a pessoa falando, me fala mais de você. Né, uma conversa de bar, me fala mais de você. E a pessoa, E não tinha o que falar, porque às vezes a pessoa nem se conhece o suficiente para falar o que eu tenho para dizer, o que eu sei sobre mim para eu dizer para o outro. E aí eu acho que eu preciso despertar algum interesse no outro, como se eu não sei a mim mesmo. Só que, na verdade, eu não preciso viver nessa dependência. Mas eu preciso me conhecer, saber o que eu gosto, o que eu vou buscar para mim mesmo. E às vezes eu vou ter que renunciar. Faz parte do processo. Número 3, medo da escassez. O medo da escassez apareceu no último vídeo, mas aparece aqui também, porque às vezes eu não quero renunciar, porque eu tenho medo de que eu não vou encontrar algo bom.
ou de que aquilo não vai ser bom, ou de que vai faltar, ou se eu tô numa relação infeliz e terminar com a pessoa, com as duas pessoas, será que vai aparecer uma terceira pessoa? A gente vai pro invisível. Mas se não tá funcionando, fica um questionamento. Não necessariamente eu tô falando pra você separar, mas será que, se já não tá bom, será que não compensa a gente se libertar? Né? Porque renunciar também é libertação, né? Então, de repente, a gente pensar sobre isso, essa renúncia aos prazeres carnais, muitas vezes, porque a outra pessoa é gostosinha às vezes, né? Muitas vezes, aliás, geralmente vai ser uma pessoa bem gostosinha, não só sexualmente falando, mas a companhia e tudo mais. Mas se não tá bom, de repente a gente precisa dar um passo adiante, né? E fazer essa renúncia, né? Sem nada em vista, pode ser muito difícil, mas faz parte também da gente ter fé e acreditar no processo. A Janete Angelino parafraseava o James Hillman. Janete Angelino foi minha primeira psicóloga junguiana, e ela parafraseava o James Hillman falando assim: tenha fé no processo, porque o que sua psique precisar desenvolver, certamente esse inconsciente traz para você a experiência que você precisa. A gente está no grupo de estudos do Valdemar Magaldi, a gente está lendo nesse momento o livro A Prática da Psicoterapia, do Jung. E o Jung menciona assim, de repente a pessoa encontra um terapeuta que é uma porcaria, que é isso, aquilo outro, mas não é para ficar escandalizado com esse terapeuta, é para ficar escandalizado, eu acho que ele não usa bem essas palavras, mas assim, do tipo, para ficar escandalizado, por que você precisa dessa experiência? Né? Então, às vezes algumas experiências aparecem na nossa vida e a gente quer resolver, mas a gente não entendeu do porquê essa experiência está aparecendo. Se a gente entender de uma maneira junguiana, esse dilema aparece para me ensinar algo. E eu estou fugindo às vezes de entender. E aí volta, e volta, e volta, e eu não consigo resolver, porque eu quero somente marcar um X numa alternativa e viver bem e ignorar a outra. A gente não vai conseguir ignorar. O processo de individuação é a gente integrar os opostos, é saber lidar com o que eu ganho, mas também com o que eu perdi, né? Não dá para ignorar, não dá para colocar a sujeira debaixo do tapete. Então, assim, para que você precisa passar por isso? Isso é ter fé no processo. É entender como que isso vai contribuir para o seu processo de individuação rumo à tua autorrealização. É romântico, é bonito na teoria, mas na prática a gente sabe que é um pouco espinhento. Mas, se tiver outra opção, a gente tenta também, né? Deixa aí nos comentários. Número 4. Sacrifício simbólico e o crescimento. Sacrifício vem de sacro ofício, né? O sacrifício, ele vem muito no tornar sagrado, no ritualizar. Quando a gente faz, às vezes, uma renúncia, é importante a gente também ritualizar essa renúncia. Se você vai ritualizar com vela, cuidado para não botar fogo na casa. Se você vai ritualizar com banho de mar, cuidado para não se afogar. Tome cuidado com seus rituais, mas não é necessariamente desses rituais que eu estou falando, mas sim, às vezes, de você fazer uma mandala, para aquilo simbolizar, né, psiquicamente simbolizar, você escrever uma carta para você mesmo, escrever uma carta para outra pessoa que talvez você nem vai entregar, às vezes não é interessante que você entregue essa carta, mas você despotencializa tudo aquilo, mas a escrita também ajuda a organizar. Estava conversando sobre isso com a Adélia Nicoletti. Tem um livro, eu fiz a resenha do livro dela aqui, 2 vídeos atrás, né, O Manto da Transição, e lá ela fala sobre o processo dela diante de ter um filho trans. E o livro Manto da Transição é sobre isso. E ela deixou alguns comentários no vídeo, então depois vão lá dar uma lida também, onde ela fala sobre a importância da escrita e do bordado, porque, enfim, ela usa o bordado também como uma das técnicas para essa simbolização. Então, ritualizar um diário, né, uma sequência de mandalas, enfim, tem uma série de possibilidades para a gente ritualizar essa transformação, para a gente entender essa transformação através de símbolos, porque os símbolos, eles são mais do que palavras. Às vezes a gente entende uma coisa, mas a gente não consegue traduzir em palavras. O símbolo é quando cai a ficha e a gente não consegue explicar exatamente o que. E tudo bem, porque a gente simbolizou, fez sentido aqui dentro, juntou os opostos, juntou os caquinhos aqui dentro, deu aquele entendimento, deu aquela energia psíquica que vem e que te energiza, né? Porque a gente estaria desvitalizado, essa energia psíquica vem e nos vitaliza e a gente entende. Porque o item número 5, isso está relacionado com o item número 5, é liberdade e aceitação.
Quando aceitamos que não podemos tudo, conquistamos a liberdade. Nesse sentido, é a gente abrir mão de algo muito valioso para a gente para um propósito maior. Essa liberdade é aquela questão de sempre debatida. Existe liberdade? Somos livres? Mas é um sentimento de não estar carregando adiante um ressentimento. Porque a gente fica muitas vezes preso nesse ressentimento em relação à escolha que a gente teve, né? Ou que a gente quer ter. A gente sofre, paralisa. Isso não é legal, né? Porque esse ressentimento é ressentir, é sentir de novo, ressentir. Então você fica regurgitando aquilo, né? Aquilo não desce, aquilo não vai, aquele sapo que você não engole. Só que às vezes a gente está lutando contra um processo da vida, porque a gente acha que a gente está inventando a roda, ou que a gente é tigrão e que com a gente vai ser diferente, sendo que se a gente olhar para o mundo, não precisa nem ser tão longe, às vezes ao nosso redor, a gente consegue entender, através da experiência de outras pessoas, algo que eu posso aplicar aqui na minha vida. Não necessariamente copiar, porque justamente às vezes eu aprendo com o que deu ruim com o outro para eu me prevenir aqui. Por isso que existe também a questão dos contos, dos mitos, por isso que são tão importantes para a gente olhar essas histórias e se inspirar. Eu costumo dizer, quando você quer empreender num negócio, leia biografias de pessoas desse nicho. Por quê? Não é necessariamente que você vai copiar o caminho daquela pessoa, mas você vai se inspirar na sua trajetória, no seu caminho. Lembra, processo de individuação é a gente se tornar indivíduo. Isso significa que a gente vai se afastar da força das imagens primordiais dos arquétipos, ou seja, não adianta eu botar lá que eu quero me inspirar na Afrodite, porque a Afrodite tem a história dela, e não é só a alegria, também tem as dificuldades da Afrodite. Não adianta eu botar o Ares, porque que eu vou conquistar ali também? Né? Mas eu posso olhar a história do Ares, ver o que serve para mim e o que não serve, mas se eu fico mentalizando, botando foto, né, na capa do celular e tal, eu tô mentalizando, tô projetando, tô buscando, na verdade, né, tô querendo introjetar toda a história daquela pessoa, só que a psique, o arquétipo, ele é psicoide. Então, eu não sei o que eu vou catar ali. Eu posso catar a beleza da Afrodite, a força de sedução da Afrodite, mas posso catar também a infelicidade no casamento, porque a gata era infeliz quando ela era casada com Hefesto. Então, eu não sei o que eu vou mirar. Então, por isso que é interessante a gente olhar e a gente entender o nosso mito do significado. Porque essas renúncias fazem parte do nosso mito do significado, do nosso significado, né? Porque é a nossa história que a gente está escrevendo. Então, por isso que é importante a gente entender as peculiaridades. Lembra, o Jung diz, o individual não importa perante o coletivo e o coletivo não importa perante o individual. Então, não dá para eu querer colocar a minha verdade diante de todos, em alguns casos, né? Não adianta eu querer colocar a minha verdade diante de todos, não adianta eu querer absorver o que é de um coletivo e fazer igual para mim. Não vai dar certo, por isso que meritocracia não funciona. Aquela frase, basta se esforçar que você vai conseguir, não funciona. Então a gente precisa entender. E também eu quero dizer aqui, fazer um parênteses aqui no final do vídeo, que é justamente sobre a renúncia de ideias de jacu que a gente vai acumulando durante a vida. É um bônus aqui para vocês que me baixou o santo aqui agora, às vezes eu vou ficando nervoso, né? Com algumas coisas que me atravessam o pensamento aqui. A gente está vivendo um momento com muitas ideias de jacu. O que são essas ideias de jacu? É uma gíria, me perdoa se eu estou sendo preconceituoso com o jacu, né? Mas a ideia de jacu, ela é essas ideias que a gente acha que a gente está reinventando a roda, que a gente está sendo inédito, que a gente está tendo uma percepção sobre o coletivo. E aí eu quero olhar para o outro, acusar o outro e não olho para o que eu estou fazendo. Como eu vivenciei essa semana no mercado, né? Eu deixei meu carrinho com umas compras ali, fui ver um produto ali um pouco mais longe, não, levei o carrinho, assim, tipo, 2 passos, sem exagero, 2 passos. Quando eu viro, já roubaram meu carrinho. E a pessoa esvaziou meu carrinho, e eu vi a pessoa fazendo isso. Eu fiquei tão chocado, tão perplexo, né? Bota o meme aí do perplexo, né? Fiquei tão perplexo que eu não fui nem conversar com a pessoa, fiquei inconformado. Eu falei assim, a minha vontade era perguntar assim, o que você acha da corrupção do país? Porque a corrupção tá sempre no outro, mas eu não vejo o que eu faço. Quando eu pego a vaga do deficiente no estacionamento, quando eu deixo meu carrinho do mercado na vaga da outra pessoa, né? Eu ponho a compra e não devolvo o carrinho no lugar, deixo o meu carrinho no meio de uma vaga, ocupando espaço. A minha vontade é de verdade perguntar, você acredita que... O que você acha da corrupção?
né? Porque certamente, estatisticamente, eu creio na minha fantasia de pesquisador que eu vou encontrar muito um discurso de que sim, a pessoa é contra a corrupção. Por que eu digo isso? Porque é uma projeção de sombra. Porque quando eu não reconheço o que eu causo no mundo, eu projeto para o outro, eu falo que o outro que é o errado, porque não está atendendo a minha satisfação umbilical. E às vezes, quando a gente está com dificuldade de renunciar, a gente está muito preso na nossa necessidade umbilical infantil, no nosso egocentrismo infantil. A gente não está vendo o algo maior, a gente está evitando o renascimento, a gente está evitando passar por uma experiência transformadora, porque a gente quer o quê? Todos os prazeres da infância. Eu não estou falando de pirulito, chocolate e play center, eu estou falando dos prazeres que nos remete. Ah, mas ficar velho, maduro, significa a chatice? Não, significa entender que eu não posso tudo. Eu não posso sair roubando o carrinho do mercado e também não posso ser corrupto enquanto político. Mas eu não preciso também só achar que a responsabilidade é do político. Enfim, a gente também vota. Esse é um exemplo que eu dou sempre. A gente tem aqui no canal alguns vídeos sobre isso. Presente e Futuro é um livro do Jung que fala justamente sobre isso. E quando eu renuncio à minha consciência política, eu deixo na mão de outras pessoas. E aí, infantilmente, eu fico caindo na manipulação política, que às vezes está muito mais de um lado do que do outro, porque me inflama, porque à medida que eu fico inflamado, eu não consigo discernir. E é aí que passa a boiada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever, comenta aqui, manda para as outras pessoas também se você acha que pode ajudar as outras pessoas. Se você curte estudar sobre isso, se inscreve no canal, pode me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, no meu site, pode conhecer sobre mim. E se quiser marcar uma consulta, tem aqui o link na descrição do vídeo. Acho que é isso, acho que eu falei sobre tudo isso, né? Enfim. A gente abrir mão de uma coisa para um propósito maior. A gente está falando de legado. E a gente tem vídeo sobre legado aqui. Lembrando que legado não é necessariamente uma obra grande como Madre Teresa de Calcutá. O legado também pode ser a gente se transformar numa pessoa melhor, recolhendo as nossas projeções de sombra, renunciando aos nossos egocentrismos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!